E aí, gente? Alguém aí? Oi, Fá. Oi, gente. Daniel entrou, vamos já te chamar, Daniel. Esperar o pessoal chegar. Estão me ouvindo bem? Olá! Oi, Adriana. Tudo bem, gente? Esperar o pessoal entrando. A Mônia entrou. Em frame. Malta. E aí, gente? Olá, olá. Quem quer saber aí sobre a ICE? Todo mundo me ouvindo direitinho? Bom, gente, vou falar um pouquinho aqui. A gente vai conversar hoje com um casal que foi para Malta. O Daniel e a Karina, eles estão em Malta há um mês, estudando na ICE. Estão indo embora amanhã. Amanhã não, sábado, desculpa. Estão indo para Irlanda. Vão estudar lá também. Estudaram um mês em Malta. Ficaram em St. Julian's, na acomodação da escola. E a gente vai chamar eles para bater um papo para alguém aí que tiver esposa. Oi, Mayara. A esposa que quer ir conhecer Malta e tá em dúvida, quer saber mais sobre curso de casal. A gente vai bater um papo com eles para tirar essas dúvidas. Mais alguém aí entrando? Vou chamar ele e aí a gente vai começar a bater um papo para falar um pouco desse intercâmbio. Oi, Camila, Douglas. Tô chamando aqui o Daniel. Daniel, tá pronto? Olá, Olá, tudo bem? tudo Oi, bem? Oi, Karina. E aí, gente? Tudo bem? Consegue ouvir a gente? Aí a conexão. A gente sabe que a conexão de Malta dá um trabalhinho. Sim, a internet aqui não é lá essas coisas. Tá chovendo hoje? Não. Não, não, hoje fez um tempo muito bom aqui. Ai, que legal. Então vamos lá, se apresentando. Tudo bem? Meu nome é Daniel, eu tenho 30 anos, estou estudando aqui em Malta por um mês, com minha esposa Karina. olá, meu nome é Karina, eu tenho 30. Deu uma pausa onde você estava falando 31. Oi, gente, estão me ouvindo? Voltou, você está ouvindo a gente agora? Agora sim. Parado tanto.
Karina, 31 anos. Vocês estão estudando aí um mês em Malta. Estão na acomodação da escola. Ai, gente, travou. Pronto, agora eu tô ouvindo. Você tá ouvindo, gente? Tô ouvindo vocês. Vocês estão ouvindo aí, É, gente? sim, estamos ouvindo. A Andressa falou que travou. Andressa, travou? Vocês estão ouvindo aí a gente? Dá o ok aí, gente. A gente está ouvindo bem aqui agora. O pessoal que tá aí assistindo, tá... eu acho que agora foi. Vamos lá. Vamos lá, gente. Como foi que vocês decidiram fazer intercâmbio em Malta? Então, na verdade, a gente já tinha fechado o nosso intercâmbio para a Irlanda, né? E aí, estudando outros países aqui na Europa que falavam a língua inglesa, a gente descobriu Malta por um acaso. E aí, quando a gente viu as fotos, os vídeos, a gente se apaixonou, né? A gente decidiu vir aqui ficar um mês antes de começar nosso intercâmbio na Irlanda. Ai, que E legal. foi assim que a gente decidiu. Aí, como vocês conheceram a intercâmbio em Malta? Colocaram lá no Então, Google, no Facebook? na Alguém época já só tinha indicado? é, a Karina na época já tinha Facebook, né? E aí a gente fez um post. Ah, alguém tem alguma agência para indicar, alguma coisa do tipo? Estamos pensando em estudar um mês em Malta, essas coisas. E aí várias agências procuraram a gente, e aí algumas recomendaram vocês. E aí a Andressa começou a falar com a gente, e a gente gostou. E aí ela apareceu com uma promoção maravilhosa. Foi E aí uma foi uma promoção coisa de incrível, outro mundo, imperdível, né? que eu nem cogitava estudar nessa escola, que eu já tinha ouvido falar dela e ouvido falar que era uma das melhores de Malta. E aí, como o nosso budget estava bem apertado, eu nem estava cogitando estudar nela. E aí a Andressa apareceu com essa promoção milagrosa aí, e aí a gente não pensou duas vezes. A gente falou, vamos embora. Foi incrível mesmo. Foi, Tava foi. uma promoção maravilhosa. E bateu Tava. justamente no período que vocês podiam ir, né? Foi Sim, sim. antes que vocês já tinham programado o intercâmbio para a Uhum. Irlanda. Nossa, Sim. foi Não, foi tudo enviada por certo. Deus, né? Aquela Foi programação que mesmo. Deus faz na vida da gente. Que legal. Sim. Uhum. E aí, que vocês gostaram do atendimento da Andressa? Sim, não, foi sensacional. Todas as dúvidas que a gente teve, ela atendeu a gente perfeitamente. Foi bem tranquilo também. A gente também é muito tranquilo. A gente pesquisa muito antes para não precisar ficar perguntando nada. Então, tipo Aham. assim, pra gente já estava tudo muito claro na cabeça o que a gente queria, só precisava casar valores e datas e casou tudo, então foi tudo muito fácil. Então foi. E me contem tudo, assim, como foi o voo de chegada, tinha gente esperando no Não, aeroporto, não tinha? né? Não, foi tudo tranquilo, tudo ótimo. A gente estava com aquele medo, aquele receio, foi a nossa primeira viagem internacional, e nosso inglês não é lá essas É. coisas, é bem meia boca, digamos assim. Então você fica com aquele medo, aquele receio todo, mas foi tudo muito tranquilo, tudo bem tranquilo, bem tranquilo. Vocês pararam aonde antes de ir para Malta? A gente parou na Suíça, a gente ficou 7 horas na Suíça, Ficaram 7 horas no aeroporto mesmo, não deu para no sair, ficou aeroporto. fazendo uma conexão. Ficamos Aí, lá, tava chovendo, tava um frio, aí a gente resolveu ficar lá no aeroporto mesmo. e quando chegaram em Malta, tinha gente da escola esperando vocês? Foi difícil? Sim, foi super tranquilo. A gente passou na imigração da Suíça, coisa super simples, O não que precisamos mostrar perguntaram? nada. Perguntaram alguma coisa? Só perguntaram o que a gente ia fazer, para onde a gente ia. Eu respondi que a gente estava indo para Malta, estudar inglês lá. Aí eles perguntaram, pediram só o bilhete de viagem. Aí eles viram que ia para Irlanda depois. Aí eles perguntaram, mas vocês vão para Irlanda? E viu que o retorno só aí seria lá pro final do ano. Eu falei, não, porque eu vou estudar na Irlanda também, vou ficar lá 8 meses e tal.
Aí ele falou, ah, e o visto lá na Irlanda? Eu expliquei pra ele, falei, não, o visto eu tiro lá quando eu chegar e tal. Aí ele falou, não, super tranquilo, só pegou o ticket de viagem, né, que tava todo o cronograma dos voos. Falou, não, tudo bem, tá ok, passou, carimbou 3 meses. A gente imaginou que quando chegasse em Malta a gente passaria de novo, É. que aí teria que mostrar a Aham. carta da escola, teria que mostrar a carteirinha de vacinação, tudo. Mas chegamos em Malta, já saímos fora do aeroporto, não passou Quando nem viram, já imigração. tava fora, né? É. É, quando eu falei, Já ué, o que estavam lá aconteceu? no saguão, né? É, É assim aí, mesmo. aí perguntei até pro rapaz lá da escola que tava esperando a gente, né? Falei, ué, mas eu não passei na imigração, não era nenhum problema. Ele falou, não, vocês já passaram na Suíça, né? Falei, já. Ele falou, então não precisa passar aqui não. Eu falei, ah, então, maravilha. Melhor ainda. Um Melhor estresse a ainda. Aí menos. já tava lá a É, plaquinha da escola, o motorista aguardando não, vocês. assim que a gente saiu, o aeroporto é super pequenininho aqui. É. Então assim que a gente saiu, já tinha um rapaz já com a plaquinha da SE, aí a gente já chegou. Era um senhorzinho, aí eu falei, ah, eu sou o Daniel, tal. Ele falou, ah, Daniel, tudo bem, tal, Carino, tal. Já encostamos lá com Mas ele, ele aí já falava chegou o rapaz. português? Não. Não, não, tudo em inglês, tudo em Tudo em inglês. inglês. E aí ele já chegou lá, falou, não, senta aqui e tal. Aí deu pra gente um envelope com as Um coisas da escola, envelope. as instruções, é. Aí pediu pra gente tirar uma foto. Ah, pode tirar uma foto só pra gente formalizar que a gente entregou tudo. Eu falei, não, sem problema, tirar uma foto minha com envelope, daquele com envelope. E aí a gente guardou uns 5 minutinhos até chegar o rapaz do carro. Aí o rapaz chegou, a gente pegou as coisas e colocou no carro e eles deixaram a gente na escola. Que legal. Aí vocês fizeram um check-in na escola e eles encaminharam. Sim, E para fazer o pra check-in na acomodação. escola, para acomodação, foi Não, difícil? na verdade, como a gente estava na Pela falta acomodação de, da. de inglês, né? A gente Ah, Ah, acha que sim. é, não, Ah, eu achei que sim. é mas deu porque pra se o virar. medo maior, É. maior, principalmente Isso, de quem vai só e não tem inglês, né? Mas como que eu vou sim. falar? Que eu vou chegar lá e aí o Não. que que eu vou fazer, né? Que eu não falo É, nada. é que no começo é aquele choque, você não está acostumado com a língua, com o sotaque e tudo mais, então eles vão falando, você não vai pegando 100%. Mas você vai pegando dali uma palavra aqui, uma palavra ali, você vai encaixando, você vai entendendo. Não sei se porque eu esperava tudo muito pior, para mim foi tudo super tranquilo, que eu estava imaginando, putz, eu não vou conseguir falar nada, não vou entender nada. E para mim foi super desenvolvendo, assim, legal, deu para E entender, falar. na imigração, a Joselita perguntou aqui se Hum. na imigração vocês conseguiram entender o que eles perguntaram. Ou tinha Olha, eu entendi. algum guarda lá da imigração que fala português, alguma coisa ou não? Não, falou inglês. Falou inglês. Talvez se a gente tivesse se enrolado muito, ou ele tivesse com alguma dúvida grande assim, ou alguma coisa, talvez eles pegassem alguém que falasse português, mas no nosso caso não precisou. O que ele falou, eu entendi, eu consegui responder, super tranquilo. Para mim foi claro que ele falava, porque ele falava também bem claro, porque como era na Suíça, o inglês não é a língua nativa dele, então ele não vai falar tão rápido quanto alguém que tenha ali o inglês como língua nativa. Por exemplo, provavelmente se eu tivesse ido para a Inglaterra seria mais difícil, se eu tivesse feito a conexão lá. Não. Então, como estava na Suíça e também não é a língua nativa dele, ele já também não vai falar tão rápido quanto um nativo. Então deu para entender super bem. As perguntas são sempre aquelas mesmas que você vê em todos os vídeos O falando. que que Vai você mudar a vai forma fazer como em ele. Malta, né? Para onde O que você você está fazendo vai? aqui, quanto tempo você vai ficar, para onde você está indo. E aí, então, tipo, foi bem simples, muito, muito tranquilo. Deu para entender bem, deu para Como falar vocês estavam tranquilo. em casal, aí vocês estavam juntos, foram no mesmo guichê na imigração? Sim, a gente ficou naquele receio, não sabia se passava junto ou se passava separado. Como a gente viu que estava passando grupinhos, a gente falou, tranquilo, vamos entrar junto. E aí a gente foi junto e passou e foi rapidinho. Na nossa frente tinha um casal. Eles também foram juntos. Uhum, E legal. é só tá com toda a documentação certinha que não tem problema. Não precisa nem saber falar, né? O que entrega a passagem, já entrega a carta da Não, foi escola, tranquilo. e ele pergunta o E que hoje, você está no nosso caso, fazendo hoje. A gente geralmente no nosso caso, entende. ele nem pediu nada. A única coisa que ele pediu foi o ticket de viagem. Ele falou, quando ele falou assim, você está indo para Malta estudar? Ele falou, tá, mostra o ticket de viagem. Aí aí era até o meu receio, eu não queria mostrar o ticket, porque ele ia Porque ver que ia era estar para para a Irlanda. Irlanda, e aí ele ia ver que eu ia voltar só no final do ano e ia aumentar os questionamentos. E aí eu mostrei o ticket, aí ele perguntou, mas você vai para a Irlanda depois? Aí eu falei, não, eu vou para a Irlanda, porque eu vou estudar lá também.
E aí, aí ele falou, ah, tá, legal, quanto tempo você vai passar lá? Eu falei, 7 meses, né? Pra casar certinho com a passagem, que minha passagem estava para 7 meses. Uhum. Aí ele falou, e o visto de lá? Aí eu falei, expliquei. Eu falei, não, o visto da Irlanda eu tiro na Irlanda quando chegar. Eu falei, eu tenho a carta da escola hoje, para entrar no país, mas o visto eu só tiro lá. Aí ele falou, tá, tudo bem, tranquilo, carimbou, tal, passou. Foi super, super tranquilo, rapaz super simpático, super gente boa. Nada de Nada terror que demais, a né? gente ouve por Terror. aí. É. Mas tem alguns que são terroristas, né, viu? Tem Sim, uns que sim, a gente são, meu Deus. Tem são gente que vai chatos. também já muito sorridente, né? Porque o brasileiro Nervoso. acha que É. mostrando o dente e Sim, vai respondendo já o que ele não perguntou, já fica sim. nervoso e acaba se embananando Aham. todo aí eles já ficam de olho, né? Sim, sim, não, mas foi super tranquilo, super tranquilo. É importante é só responder Que eles o que perguntam ele pergunta, e ficar né? com É, calma. Não, é. não tem por que eles encher o saco, então a gente ficou É tranquilo. o que eu sempre falo para os estudantes. Gente, não tem o que se preocupar. Se você vai estudar, Uhum. você não está indo ilegal. Você tem a documentação certinha, a listagem, separa o documento por documento, passagem, tudo direitinho. Não tem por que eles te barrarem ou te mandarem de volta. Porque você está indo Sim. para um outro país, você está fazendo apenas a conexão e por aí Uhum. vai. E vai tranquilo, com calma, que vai dar tudo certo. A Amanda Sim, sim, fez não, é dois. tranquilo. A Amanda aqui fez duas perguntas. Se vocês conseguem conversar entre si para continuar treinando inglês e qual o tipo de hospedagem que vocês estão. Porque como vocês estão indo em casa, essa dúvida, né, de pais, o casal para ir para estudar fora, onde que fica, se fica em hotel, se aluga um apartamento para eles. Muita gente tem essa dúvida. Desculpa, deu uma travada. A primeira pergunta eu entendi que foi se a gente tenta conversar entre a gente entre inglês, e a segunda? E o tipo de acomodação que vocês estão. Ah, o tipo de Ah, conversa. tá. Então, a gente tenta, sim, o máximo que pode, a gente tenta tentar falar inglês. Uhum. Tem facilidade de. Parou. Alô? Acho que voltou agora. Alô, tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Agora deu. Ai, essa internet de Malta mata a gente. Não, mas é mesmo, é difícil a internet aqui. Agora deu. Pronto, agora melhorou? Aqui melhorou? Gente, vão falando. Tô conseguindo ouvir vocês. Acho que voltou. Aqui tá travando muito, tá cortando como se estivesse num túnel. Acho que agora. Acho que agora foi. Acho que agora foi. Conseguiram me ouvir a frase toda?
Agora eu tô indo. Então vamos lá, gente, falando da acomodação da escola. Não, já travou de novo. Nossa, gente. Tô ouvindo. Nossa. Ô, internet. Ô, gente. Deixa eu abrir aqui a porta, ver se melhora. Só um pouquinho. Mãe, dá pra sair um pouco aí, tá? É, tá travando aqui. É. Oi, gente. Melhorou agora, Agora estamos será? ouvindo claro. Agora sim, Agora né? estamos. Sim. Ai, desculpa. Era a minha internet agora, dessa Não, vez. sério, eu pensava que era aqui, viu? Então, a gente ficou 2 semanas no hotel da escola, No White House, que né? é exatamente do lado da escola. Da janela do hotel você vê a cozinha da escola. Você só Nossa, que atravessa a legal. rua e está dentro da escola. É muito, muito Vocês, perto, muito cômodo. vocês ficaram num quarto sozinhos, com banheiro? Como Sim, é o sim. quarto? Banheiro só pra gente. Era como se fosse um hotel. Só que era bem pequena. Era um quarto pequeno, ok. Cabia duas camas tranquilamente. Tinha um cantinho ali para você estudar. E um banheiro só pra gente. Que era o que a gente tinha pedido. Ar-condicionado, sim. Ar-condicionado, sim, tudo legalzinho. TV, Era um quarto frigobar. ok. Tinha, não tinha frigobar, tinha TV, mas a TV tinha e não tinha, né? No final das contas, porque pra gente tinha, mas os únicos canal que funcionava lá era em maltês, então você não entendia nada. Então não adiantava muita coisa. A única coisa que deu pra assistir é que a Espanha veio jogar aqui um dia, então eu acabei assistindo o jogo da Espanha com Malta. Então, a única coisa que eu assisti na TV foi aquilo. Que calhou de eu estar aqui no dia do jogo e eu assisti o jogo. A única coisa. Mas assim, foi um quarto ok. É uma acomodação ok. A melhor vantagem da acomodação é que ela é exatamente do lado da escola, colada da escola. 10 Acordou, foi pra segundos da aula, né? escola. Você acordou 2 minutos antes da aula, se você conseguisse trocar rapidinho e for pra aula, você vai pra aula. Mas A vocês desvantagem ganharam daquela. vocês O tinham um café. café da manhã, né? Sim. Isso. A desvantagem dessa acomodação é que ela não tem cozinha e nem lavanderia. Eu acho que é vantagem para quem vai fazer um intercâmbio de curtíssima duração, tipo 1 a 2 semanas. Para quem vai ficar tipo um mês, eu já não vejo vantagem de ficar nela. Porque aí você vai ter que cozinhar, aí você vai ter que lavar sua roupa, e aí você vai ter que ficar comendo fora todo dia, e aí acaba aumentando o seu custo. Então, para quem vai fazer 1 a 2 semanas, que vai estar na correria de conhecer tudo e sair todo momento, não vai cozinhar e nem vai lavar roupa porque tá com pouco tempo. Então, aí eu Aham. acho super vantajoso morar lá. Agora, se você vai fazer um mês, já não é vantagem. Aí, de um mês, a acomodação que a gente está agora é sensacional. Aí Aí vocês agora a mudaram. gente tá. Mudaram. Agora a gente está na Stolac, né, que é uma outra acomodação da escola, que é como se fosse um condomíniozão grande, né, de vários apartamentos. E nesses apartamentos você divide o apartamento com outros estudantes. Isso é sensacional até para o seu inglês, né, que se desenvolve muito porque você está tendo contato com um monte de gente. E aí você Então tem um vocês, quarto, agora o assim, quarto. com casal, né? Ficam Uhum. num apartamento com outros estudantes, então isso força vocês dois a A gente fala falar, a inglês. treinar inglês entre vocês na Isso. casa, né? Sim, sim. Mesmo quando a gente está sozinho, a gente tenta falar inglês nós mesmos.
Mas se a gente está ali na área comum, tipo na cozinha ou na sala ali, você acaba tendo que falar mesmo inglês, porque senão é chato você falar com outras pessoas ao seu redor, você conversando em português, elas não sabem o que você está falando, fica meio chato. E aí a gente mora aqui com um japonês e um turco, uma holandesa e tinha uma colombiana que foi embora essa semana. Então, tipo assim, de brasileiro é só a gente mesmo. Então, tipo, você acaba tendo que falar. Ninguém tem a mesma língua aqui. Então, tipo, você acaba tendo que se comunicar em inglês mesmo. Que legal. E fala um pouco do café da manhã da outra acomodação. Então, Era o bom o café da manhã café? Era feito na era escola? muito, era muito parecido com aqueles café da manhã de pousada, só que sem aquela quantidade de frutas. Aham. Os frios, tinha os pães, e aí você podia fazer torrada, tinha Nutella, geleia, sucos, uns 3 tipos de Croissant. suco, croissant, um tipo de um pão aqui maltese, um bolo, acho que é tipo um bolo que lembra um pouco panetone, porque tem umas frutas dentro. Era Café. café, chocolate, só que Suco. suco. Só que é tudo com gosto muito diferente com o que a gente está acostumado no Brasil, né? Mas era super ok, super atendia a gente. Que legal, gente. E me fala aí do apartamento que vocês estão agora. Como que tá? Como que é o apartamento? Quantos quartos? Deixa eu só abrir aqui a Não, porta, senão vai cair de novo minha conexão. ok. Pronto. Vamos falando aí da acomodação do apartamento. Então, a acomodação que a gente está agora é sensacional. Você olha o prédio de fora, você fala, nossa senhora, negócio é 5 estrelas. É bem bonito mesmo. E o apartamento é super grande. A área comum do apartamento é muito grande. A sala ali, a cozinha, é tudo muito grande, tudo muito novo. São 3 quartos. Cada quarto tem 2 pessoas. Agora, em um dos quartos só tem uma. Mas aí tem um banheiro compartilhado entre os outros 2 quartos, porque os outros 2 quartos não é suíte. O nosso é suíte, então tipo, a gente não precisa dividir banheiro. Então, mas tem um Tem banheiro ali que ar-condicionado? tem Sim. ar-condicionado. É uma casa muito grande, muito Máquina de moderna. lavar. Máquina de lavar, a gente tem aqui uma varanda só pra gente, exclusiva aqui pra gente. Tem a varanda do apartamento também, que é muito grande. E aí tem a máquina de lavar que ajuda muito. E a Então cozinha vocês que têm uma é varanda magnífica. particular, numa É, suíte, não, o num quarto aqui é um quarto, monstro. É, em um um quarto apartamento que tem luxuoso no meio de San um Julius. guarda-roupa só pra Karina, um guarda-roupa só pra mim, um guarda-roupa fica meio que dentro de uma suíte, meio num closet, desculpa. E é bem, bem legal aqui, é sensacional. E é 15 minutos da É escola. 15 minutos andando da escola aqui. É em St. Julian's mesmo, né? Tem gente já perguntando É, aqui, o Ionis está perguntando. é Swek? Swek? Swek que fala? Swick, 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 Swick. Swick. Mas é colado aqui, pertinho. É super pertinho. Para quem É não pertinho. entendeu o porquê que eles ficaram, a Amanda está perguntando se o ar-condicionado é necessidade, como está o tempo agora. A gente ligou o ar-condicionado acho que 2 vezes, a gente ligou mais quando a gente estava na White House, mas a gente ligava às vezes para esquentar, a gente colocava no máximo lá para dar uma esquentadinha Para no dar quarto, porque a ser gente aquecedor, né? Na verdade. mas eu imagino que no verão, sem ar-condicionado aqui você não É. vive, porque E a gente vocês veio no pagaram algum inverno. extra? Algum extra Não, para o aqui ar-condicionado? não, Não, aqui não. tá tudo frio aqui, tá com um controlezinho aqui, você pode usar à vontade. A Não gente tem que nem liga pagar nada, né? praticamente, né? Não, Não não. tem, aqui não. Então, Nem para gente, ar-condicionado e nem para máquina de lavar. a Tá tudo máquina de lavar à liberado aqui. vontade, À vocês compram vontade. tudo e usam a Você só precisa máquina. comprar seu sabão e usa a máquina lá. Divide com o pessoal aqui, quando não tá usando, você usa. E E é a assim. geladeira, tranquilo, cabe tudo. Vocês compraram. Tranquilo, cabe tudo. Como a gente ficou só 2 semanas, a gente também não comprou aquele mundo de coisa. Uhum. Mas assim, coube muito bem pra gente. Tem alunos aqui que vão ficar aqui 6 meses. Tem alunos que vão ficar aqui 8, né? Que é o caso do turco, e o japonês vai ficar 1 ano. Então, tipo assim, eles já estão aqui muito mais tempo do que a gente. Na verdade, a gente E, foi os últimos que chegaram. Os últimos que chegamos. Então a gente viu que tinha um armário, que tinha uma parte que ninguém estava usando. Assim que a gente chegou, falou, ai, nossa, já vamos pegar aqui pra gente. Aí a gente pegou, comprou as coisas, porque quando a gente chegou aqui na acomodação não tinha ninguém.
Então a gente falou, ó, não tem ninguém usando aqui, vamos colocar todas as coisas aqui. Colocamos, e quando chegamos, falou, ó, a gente tá usando ali. Eles falaram, não, pode usar. Falou, se não tivesse espaço lá, usa aqui nas nossas partes, aqui também. Falei, aqui é tranquilo, aqui não tem. No caso aqui, o pessoal desse quarto, eles não têm uma regra assim, muito detalhada. Eles falam assim, não, a gente vai usando, vai tendo espaço, a gente vai colocando, se não tiver no seu, coloca no nosso. É meio que liberal aqui. Eu não sei como é que funciona nos outros quartos, eles são muito mais divididos. Mas pra gente atendeu super bem. Tá É, aqui super cada um tranquilo. respeita o espaço de cada um. Para quem não entendeu, gente, o porquê que o Daniel e a Karina mudaram de acomodação, né? Eu vou explicar. A escola, eles fazem uma manutenção nas acomodações, anual, todo ano, principalmente antes do verão. Então, os economies, que são as acomodações que são mais usadas da IECE, que a gente fala, eles têm essa regra de fazer essa manutenção. Por quê? Porque são vários alunos durante todo o ano que passa. Então, vocês imaginam, tem gente que não está em casa, se em casa já não cuida, imagina quando está em outro lugar, né? Sim, Não sim, zela. sim. Então, eles precisam fazer essa manutenção no apartamento para os alunos não chegarem e estar aquela bagunça, aquela destruição, né? Então, eles fazem realmente eles têm esse cuidado de fazer essa manutenção anual. E caiu justamente no mês que o Daniel foi com a Karina. Então, o que aconteceu? Eles ganharam um upgrade das melhores acomodações da escola. Então, eles ficaram 2 semanas na White House, que é o hostel da ICE, e depois foram para a acomodação Plus, Superior Plus da ICE, que é a top de linha, que é a melhor Sim. acomodação, o melhor apartamento da escola. Então, por isso que eles estão em 2 apartamentos, ficaram em 2 apartamentos diferentes. Sim, isso Aí mesmo. a Amanda está perguntando aqui como é o teste de nivelamento que vocês fizeram Foi. quando iniciaram o nível, né? E se vocês ainda estão na mesma turma. Você está no nível tal, você no nível Y. Só que desde quando a gente entrou, a gente está em turmas separadas, porque a gente entrou em níveis separados, níveis diferentes. Então a gente não estudou junto. E deu uma cortada aqui para mim. Vocês falaram do teste de nivelamento? Sim, o teste de nivelamento, a gente fez aquela provinha que tem que fazer antes de viajar, né? Que você faz online. E no dia a gente só fez um bate-papo mesmo com a moça, porque ela já conseguiu ter uma ideia mais ou menos do que você fala, do que você nos fala, se você consegue montar uma frase, não consegue. Através do que você fala, ela vai ter uma ideia do seu conhecimento de gramática, do seu conhecimento de vocabulário, e aí ela já te põe lá no nível, e aí ela te fala, ela vai falar assim, você está no nível tal, eu estou te dando o livro, mas não risca o livro, porque pode ser que quando você chega na classe a professora perceba que você não está no nível certo e ele te mude seu nível. Se você não riscar o livro, você não vai precisar comprar outro, a gente vai te dar outro. Então, aí você chega na classe, a professora fala a mesma coisa, ó, não risca o livro nessa primeira semana, porque eu vou te avaliar. Se eu sentir que você está muito acima, já vou te mudar de turma essa semana mesmo. Se eu ver que está muito acima para você, eu vou te voltar uma turma. Então, mas no nosso caso nem precisamos mudar. Vocês não A gente estudou mudaram? um mês, Vocês já entramos nas estão turmas conseguindo certas. conversar com os colegas? Já estão. Ah, sim, sim, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia a gente se Olha! vira aqui. Agora, essa semana a minha professora falou assim para mim subir mais um nível ainda. Ela falou, não, semana que vem você vai mudar o nível, porque agora você já está no nível que agora eu vou estar no B2, né? Desculpa, no B1, que eu entrei no A2. Aí agora eu iria pro B1, mas essa semana eu não vou estar mais aqui. Aí eu falei, não, mas eu não vou estar semana que vem.
Ela falou, putz, ela falou, Ah, quer mudar agora? Aí, só que era 3 dias. Eu falei, não, deixa esses 3 dias, eu fico aqui com você, todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova. Eu falei assim, e quando eu chegar na outra escola, lá na Irlanda, provavelmente eu mudo. Aí ela falou, não, não, tranquilo, mas eu entrei no elementar, agora eu ia para o pré-intermediário, em um mês a gente já conseguiu dar esse jump. E ela falou assim, não, quando você entrar lá, você tem que falar que você tem que ir no pré-intermediário, porque é o mínimo que você tem que entrar. Aí eu falei, não, também quando chegar lá a gente vê. Mas assim, tá super tranquilo. Desde que o primeiro dia, tá muito mais tranquilo daquilo que eu imaginava. Eu achava que ia ser aquela loucura, não ia entender nada da aula, não ia conseguir falar com ninguém, mas desde o primeiro dia eu entendo tudo da aula, consigo falar. Provavelmente devo estar falando igual um índio com derrame cerebral, mas tá todo mundo entendendo, é isso que importa. É, o tá todo importante mundo é conseguir se entendendo, comunicar, né, Daniel? eu E a falo Karina, o todo que que mundo, a todo Karina mundo. fala? Fala pra mim aí. Ah, o inglês dele já, ele fala melhor que eu, né? Eu fico mais escutando, aí eu tento falar algumas frases com as meninas que estão no meu nível, né? Mas aí a gente vai tentando, né? Na minha sala só tinha um brasileiro, a maioria é turco e japonês. Mas esse Ai, brasileiro já foi embora, né? ai, Mas a legal. minha professora, ela é ótima, né? A gente treina o speak, utiliza o livro, né? Eu gostei muito da professora e da escola. A escola, eu acho que só vi só um brasileiro Na até o escola toda momento. só foi um brasileiro. E o Daniel, teve algum brasileiro na sala, Daniel? Então, só falando do inglês da Karina, ela melhorou pra caramba. É que é difícil você perceber a sua evolução, é mais fácil as pessoas que estão de fora perceber. Uhum. Mas assim, a Karina, no começo ela não conseguia montar uma frase, agora ela já conversa com o pessoal, já não, nem chega perto. E a gente faz meio que aquilo. A gente falava assim, como eu tinha entrado num nível acima do dela e eu já conseguia me virar um pouco na hora de falar, você vai se virar, você vai pedir, você vai pagar e é tudo você, porque acho que aí força a pessoa a falar. E, Força, ótimo, é, é ótimo. é, Ótimo e mesmo. aí no começo ela apanhava, e aí às vezes a pessoa perguntava uma coisa, ela já olhava pra mim, aí eu tinha que Já perguntar, esperava tu agora não. ajudar, né? E tu. É, agora ela Olha se que dica vira legal. super bem, não, não fala mais nada. Se ela fala sozinha, se ela tiver que conversar com nossos amigos, a gente conversa sozinho. Então, mas agora com relação à escola, a escola é show de bola. Não tem brasileiro, é incrível que pareça. Todo mundo falava muito de Malta, que eu via. Ah, mas tem muito brasileiro, muito brasileiro. É muito engraçado isso, porque as pessoas falam que tem muito brasileiro, mas quando você encontra brasileiro, ele está num grupo de 12 brasileiros. Então a pessoa reclama que tem muito brasileiro Ah, porque ela e quer anda andar com com um monte de brasileiro. brasileiro. E anda com No, brasileiro. É. no nosso caso, na nossa turma de amigos, tem eu e a Karina, os únicos brasileiros. Não tem mais nenhum brasileiro. A gente não anda com brasileiro em nenhum momento. Não é porque a gente era, mas é que aconteceu naturalmente. E esse de um mês, brasileiros, porque se você fazer um mês e ficar falando em português, você não vai evoluir nada. E para quem vai É. fazer um intercâmbio de curta duração, eu recomendo sem dúvida essa escola, porque você não vai falar com brasileiro, porque não tem brasileiro na escola. Ó, tinha esse brasileiro que era da classe da Karina, e a gente não. Aí essa semana, a escola, que é o rapaz que recepciona a gente no amizade com ele, então a gente sempre, porque era brasileiro e tal. E aí ele me ajuda aqui, por favor, que chegou uma brasileira aqui que é mais confortável e tal. E aí e a gente falou com ela, e era o único brasileiro que a gente tinha visto até aí. E aí a gente falou com ela, falou, se precisar de alguma coisa para falar com a escola, tá, você procura a gente, porque eu acho que não tem ninguém na escola que fala português, Não, que não tem. é desafiador, mas é muito bom porque você vai ter que se virar. Você se vira. É, então a gente tinha essa brasileira, que é uma senhorinha, e aí a gente conversou com ela, e ela falou, não, eu não entendo nada. E aí você via o rapaz, o senhorzinho, que é esse nosso amigo lá da escola,
que trabalha lá, brincando com ela, e ela olhando assim, assustada, tipo, ele falando, ela não tava nem entendendo, ela só balançando a cabeça. Eu falei, você entendeu o que ele falou? Ela falou, não. Eu falei, não, o segredo é esse, balança a Balança a cabeça que é cabeça, sucesso. é. É. E aí, aí falamos com ela, e hoje, por coincidência, eu tava no grupo de amigos lá conversando, e aí tinha essa minha host, minha amiga aqui da acomodação, que sentou para conversar no nosso grupo de amigos, e ela é holandesa, e aí chegou um rapaz para conversar com ela, e a gente, todo mundo conversando em inglês ali, e aí eu acho que ela falou para ele que eu era brasileiro, e aí ele virou para mim e falou, você é brasileiro? Eu falei, sou. Aí ele falou, eu também. E aí quando foi ver, foi o único brasileiro que a gente viu lá. E aí era um rapaz de São Paulo também, que chegou aqui e vai ficar acho que mais 2 semanas, ele vai fazer 3 semanas, vai ficar mais 2 semanas aqui estudando. E ele chegou acho que semana passada, essa é a primeira semana dele. Então, tipo assim, a gente viu, 3 brasileiros na escola. Essa A mix escola nacionalidade ali é surreal, surreal. é É gente do surreal. mundo E inteiro. olha, É. e olha que ela é uma escola nativa. Ela é de Malta. Uhum. Ela não é como outras escolas que tem na Irlanda, que tem na Inglaterra, que tem na Austrália. Não é. É uma escola local. E ela a estrutura da escola é maravilhosa, não é? Não, é de outro mundo. É engraçado, porque a gente estava muito ali na base ali da St. Julius, Peixeville, porque a gente estava morando ali do lado, né? A gente só precisava ir para lá. Agora que a gente mudou para cá, a gente acaba tendo que andar mais por Malta, por causa que a gente anda 15 minutos até a escola. Então a gente faz o caminho aqui, que a gente passa perto daquela escola AC, aquela laranja. A laranja é a IC. E sim, isso mesmo. Que é uma escola que, um olhando prédio por fora, laranja, grande, né? isso, é perto do supermercado lá do Valu, Super Valu. Tem até um restaurante Um brasileiro em restaurante frente. brasileiro na frente. A estrutura dela parece ser idêntica à da SE, tipo, em termos de tecnologia. Mas é engraçado que eu até comentei com ela hoje. Não tem uma vez que a gente não passa na frente daquela escola que a gente não ouve português. É muito português. Toda vez que a gente passa lá, português, gente. É muito tem acho que muito brasileiro. brasileiro ali. E olha que Tem essa muito brasileiro. escola tá no mundo inteiro. Muito. Então, tipo assim, a gente viu, assim, provavelmente, eu não sei em termos de valores, mas eu falei, não deve ter muita diferença. Não. Mas em termos de escolha, eu não pensaria 2 vezes, eu iria para esse. Porque você não vai ter contato nenhum com o brasileiro, você vai ter que se virar no inglês mesmo. É O uma nível de diferença qualidade enorme, gente. lá em cima. Lá em é cima. Então, tipo assim, se eu tivesse que optar, eu não pensaria 2 vezes, eu voltaria para ela facilmente. Se coubesse no meu bolso, né? Porque não sei, normal. É que a gente achou uma promoção absurda, né? Não sei se num preço normal ela caberia no meu bolso. Ela tem um aumento de valores anual, né? Elas mudam a ISI, eles mudam a tabela todo ano. Mas comparando a outra, que tem muito brasileiro, ela é a mesma, assim, praticamente a mesma. O que atrai muito lá nessa outra escola, muita gente pede, é em relação à idade. Porque lá eles têm um programa que chama Mais 30, que é para estudantes acima de 30 anos. Muita gente acha que isso interfere. Vocês acham que interfere isso? Vocês que estão aí? Não. Não, porque, olha, na minha classe tem 2 pessoas. Olha, eu não sou novo, tenho 30 anos, então já não sou mais uma criança. E tem um senhor chileno que, olha, ele deve ter uns 60 anos, uma turca que deve ter uns 45, e uma moça que entrou de um país que eu não sabia nem que existia esse país, esqueci até o nome dele. Que também deve estar na casa de uns 50 e poucos. E aí tem um pessoal mais novo, mas na casa de 20 e pouco, 20, não tem criança ali que vai ficar não 14, tem 15 anos que vai atrapalhar travar. Na sala, como aqui no Brasil. Não. Ali tá todo mundo ali naquela pegada, porque assim, o mix de nacionalidade é muito grande. Então tá vindo muita gente de muito longe. Então tem 2 japoneses, tem um turco. Né? Então o pessoal tá ali ralando mesmo para focar no inglês. E aí entra gente toda semana. E aí
Aí o pessoal que entra normalmente já vai entrar já com o pé atrás, porque a galera que tá lá já vai estar mais na correria, então já vai estar falando melhor, então a pessoa vai ter que entrar correndo atrás para acompanhar essas pessoas que já estão lá. Então eu não vejo muita diferença. Não sei o quanto que isso vale a pena pagar mais caro para isso. Eu não sei como seria se misturasse com gente tipo um teen, vai, adolescente, vai, 16, 17, aí eu acho que seria um problema, mas Não, na minha sala Não, tem pessoas né? tem pessoas que têm 16 anos, tem pessoas que têm 20 e poucos, 30, 40, e não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, né? A você acha professora, assim, que atrapalha na hora do aprendizado? não, não atrapalha. A professora, ela é excelente, né? Ela pergunta se a pessoa não está entendendo, aí ela vê, porque às vezes, normalmente, as pessoas de mais idade têm uma dificuldade de entender, né? Mas a professora, ela para, ela explica, ela também fala assim, no break, se vocês quiserem, eu explico melhor, sabe? Na escola, eles são bem atenciosos com as pessoas, e eu acho isso muito importante. São muito atenciosos, são. Isso é São. Sim, isso também verdade. atenção. E A- é a- engraçado, porque você fica naquela. Eu não sei falar inglês, o que que eu vou fazer? Dá um jeito, uma hora eles vão te entender. Vai na mímica, vai lá, e eles te entendem mesmo. Eles te entendem, dá um jeito de atender e atende. Em nenhum momento, ó, na escola, nenhum momento a gente precisou usar o Google Tradutor para se comunicar com alguém, alguma coisa do tipo. A gente usa muito na rua quando a gente está conversando com o pessoal, porque vai chegar uma hora que você não vai saber a palavra, ou a pessoa vai falar alguma coisa que você não vai entender nada. Porque é difícil você entender um japonês falando. Puta merda, é um Nossa, sotaque muito japonês, puxado. É, chinês, é chinês, difícil. turco Os também é asiáticos difícil. também. Turcos são. Falando em falar na rua, vocês acham que o maltês atrapalhou aí o aprendizado de vocês? As pessoas falam muito maltês na rua? Cara, Malta é muito parecido, basicamente, me lembra muito aqui quando eu viajo eu sou de São Paulo, né? Então quando eu viajo pro Nordeste, é uma cidade totalmente turística. É tudo em volta do turismo. Então você falar que o maltês atrapalha, não, porque você escuta a língua do mundo inteiro aqui. Você tá andando na rua, você tá escutando alemão, você tá escutando italiano. Italiano aqui tem de É quilo aqui. pertinho, né? É pertinho, então, e aí acho que eles vêm fazer cursos TIM aqui, então tem muito italiano, alemão. Você vai escutar a língua do mundo inteiro. Você não vai escutar só inglês, você vai escutar maltês, você vai escutar árabe, você vai escutar turco, você vai escutar Chinês. todas as línguas. E eventualmente um português passando aí também. Mas Uma turma de brasileiros, é, né? Passando. não, você só sabe que é português porque você vê que tá vindo aquela galerinha tudo junto. Então, tipo, você vê que é todo brasileiro ali. Então, tipo, assim, eu não achei que atrapalha. Engraçado, depois eu tô- acho que você começa a prestar atenção mais naquilo que te interessa. Então, às vezes tá passando 10 italianos juntos. Eles falando lá atrás, eu tô prestando atenção no inglês. E os passeios? Oi, oi, oi. Agora eu Voltou tô vendo. aí? Voltou. Gente, e sobre os passeios na escola? Não, a Amanda perguntou uma coisa relacionada ao que a gente estava falando. Do inglês. Se Uhum. é muita diferença do inglês britânico com o americano, se vocês estudaram o americano ou se foi o inglês, sentiram diferença? Olha, eu, um pouco antes de vir, a gente estava fazendo inglês e a gente estava fazendo inglês particular. A minha professora de
inglês particular, ela perguntou qual inglês que eu queria aprender, se eu queria o britânico ou se eu queria o americano. Mesmo antes de fechar para Malta, eu nem sabia que ia fechar para Malta. Mas como eu ia para Irlanda, eu falei, não, eu quero aprender o britânico porque lá na Irlanda também é britânico. Então, mas aqui em Malta É o britânico, é, na o bri- na escola é é britânico. britânico, mas não é aquele britânico da Inglaterra, sabe? Que se escuta aquele. O Que eu sotaque tenho. bem, né? Mas bem forte. Eu tenho dificuldade para entender um pouco do britânico ainda. Então, quando eu ouço um áudio da escola, que é aquele britânico britânico mesmo, aquele cara do interior, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender perfeitamente 100%. Mas aqui, eu acho que o inglês aqui, é a impressão que eu tenho, é mais fácil de entender. É. Porque, como não é a língua nativa deles, todos eles falam inglês, óbvio, mas a língua oficial aqui é o maltês, né? Eu acho que eles, ou não sei se por ser também um país turístico, acho que eles falam mais, não falam pausadamente, porque eles falam muito rápido. Mas a forma que eles falam, para mim, é muito clara de De entender. entender, Óbvio né? que você vai ter hora que você vai pegar um cara que vai falar com você, que ele vai falar tão rápido que você não vai entender nada. Mas eu acho fácil até de entender aqui o inglês. Muito mais fácil do que eu imaginei que seria. Muito mais fácil. É engraçado, porque eu E, já ouvi vídeo de pessoas falando que era fácil e vídeo de pessoas falando que era difícil. Pra mim, por exemplo, foi muito mais fácil do que eu imaginava. Eu acho que eu vou sofrer muito mais quando eu chegar na Irlanda do que eu tô sofrendo aqui. que legal. Mas vai não que já tá craque no inglês, já ia passar de fase, de nível, já ia Não, mudar, não, ainda tem né, muito chão Karina? ainda. Tá escondendo inglês aí, hein, Daniel? É, Tá escondendo inglês aí. Não, tem muita coisa ainda. Daniel, vamos falar dos passeios, gente. Karina, o que que você Hum. gostou mais, que você viu, você achou caro os passeios? Me fala tudo. Ó, passeios, tem os passeios da escola, eles fecham, eles vão mostrar toda semana eles passam o cronograma dos passeios que eles vão fazer. E aí você pode fechar. A média de passeio aqui da escola vai lá de 15 euros, 10 euros, acho que se não me engano, o passeio mais barato vai de 10 e o mais caro é 30. Esse daí é a média de passeio da escola. Nós não fizemos nenhum com a escola, a gente fez todos por fora. Porque sai muito mais barato. E era muito legal que e a vantagem é que você não fica preso a nada, você não fica preso a um guia nem a ninguém. Você vai onde você quer, onde você quer. E aí a gente fez esse grupinho de amigos que a gente encontrou aqui. Foi no primeiro dia de aula que todo mundo fez a prova junto. Ninguém estudava na mesma classe, mas a gente acabou se conhecendo lá e a gente acabou ficando amigos. Então a gente saía todo mundo junto. A gente sabe quando a gente quer fazer um passeio, a gente vai, pega o ônibus aqui, vê para onde que vai, qual ônibus tem que pegar e vai pro lugar. A gente conheceu vários lugares. Os lugares que a gente queria conhecer, a gente conheceu. a gente foi em Comino, Foi em em Gozo, Gozo, Comino, Medina, Medina, Valeta, Valeta. Massachoque, Marchas Lock, Lima. Eu acho Lima. que o único lugar que a gente não foi, mas é que não dava também, porque o tempo não estava ajudando muito, que a gente pegou alguns dias de chuva aqui, que agora que está melhorando o tempo, é Blue Grotto. Que a gente não Blue conheceu Blue Grotto é Grotto, lindo, gente. mas Vocês, eu assim, lembro que a gente. amanhã não vai ter tempo, né? Vocês vão pra aula amanhã. Amanhã a gente vai para aula e depois a gente vai decidir o que a gente quer fazer. Talvez a gente vai para Gozo, porque a gente achou espetacular a cidadela lá. E a Cidadela é gente, quando a gente lindo. foi, quando a gente foi para Gozo, a gente não ficou muito tempo na cidadela porque a gente queria conhecer Gozo inteiro. Então a gente queria ver Aham. todos os pontos turísticos de lá. Então talvez amanhã a gente volte para Gozo para ver. Mas, por exemplo, Valeta, que eu me apaixonei por Valeta, achei sensacional aquela cidade. A gente foi 3 vezes para Valeta. Valeta é E é incrível, super né? fácil. É super fácil. É que você pega o ônibus e você chega em Valeta. Todo ônibus praticamente vai para Valeta. Todo ônibus vai para Valeta. É exatamente É, isso. O ponto final de Malta é em Valeta. É. Então, Valeta. mesmo que a Mas pessoa assim, queira ir para outro lugar, tem que passar por Valeta. mas assim, o último passeio que a gente fez assim, novo, assim, que a gente foi pra Valeta ontem, mas assim, novo mesmo, a gente foi pra Comino, que a gente foi na terça-feira agora. Sensacional. É um Lindo, lugar Vocês foram de que barquinho todo ou mundo. foram por ferry e pegaram um barquinho? Ou vocês A gente foi saíram de de barquinho. Slima, Não, a gente saiu lá de perto de Gozo mesmo. Só que lá a gente não de pegou o São Paulo, ferry. lá perto de São Paulo? Isso, a gente já pegou mesmo o barquinho que vai direto pra Comino. Que legal. Sensacional. É lindo, Sensacional. É um né? lugar Aquela que água, todo mundo hein? tem que ir lá.
E tinha gente nadando. Eu falei, nossa, que coragem, que Gente, eles coragem. gostam desse frio, para eles É. já é Não, quente. e uma coisa que eu achei assim, sensacional quando a gente chegou em Comino foi o único lugar de Malta que eu falei, como tem brasileiro aqui? Tinha muito brasileiro. Só que os brasileiros não eram brasileiros intercambistas, eram turistas brasileiros, que Que eram pessoas, passeando. família, Olha que passeando, legal. uma pessoa mais velha, com uma criancinha. Você vê que não eram estudantes, eram famílias mesmo de brasileiros que tinham vindo aqui como turismo. E aí a gente viu uns 4 grupos de brasileiros, assim, que não eram estudantes. Eu falei, nossa, e eu tava ouvindo muito português ali. Eu falei, nossa, que estranho, porque eu não ouvi muito português em Malta. E lá eu tava ouvindo, por ser uma ilha pequena, então é mais fácil de ter contato com as pessoas. Mas eu sei, sim, todo mundo que vem pra Malta tem que ir pra Comino. Comino é sensacional. É lindo. Comino é um dos pontos que não pode faltar. A Amanda Sim, perguntou sim. aqui que toda vida que ela tá dizendo, toda vida que ela pergunta, trava. Uhum. Ela perguntou exatamente sobre a internet, sobre o pacote de dados. Vocês compraram? Vocês estão usando Wi-Fi? Então, a gente chegou aqui, no primeiro dia de aula, foi no primeiro dia de aula? Foi. Na frente da escola já tinha uma loja de conveniência, uma lojinha de escola, sabe? Que vende bala, esses negócios, tudo. E aí já tinha um cartaz grande lá falando assim, chip da Vodafone grátis, só precisa fazer a recarga. E aí a gente foi lá com aquele nosso inglês de primeiro dia, que você não consegue falar nada. E aí a gente falou assim, eu falei, minha SIM card, Vodafone. Mas o senhorzinho foi super Só que simpático. o Ele rapaz colocou. lá foi sensacional. Ele falou, Vodafone e tal, ok. E aí tinha um papelzinho que tinha os planos lá. Então, pra gente, olhando o papelzinho, o plano que era mais vantajoso era o plano de 25 euros. Aí eu falei, não, quero esse de 25. Aí ele falou, vocês vão estudar? Aí eu falei, vamos. Ele falou, não, então não pega o de 25, pega o de 20, que é o mais vantajoso, que é o que os estudantes pegam. E aí Olha ele que pegou no legal. celular, ele abriu o celular, ele botou o chip, ele fez o cadastramento lá na Vodafone, ele mandou uma mensagem, recarregou, aí ele falou pra gente, ele desativou os dados celulares, lá, que tinha todo esse esqueminha lá, falou assim, só ativa os dados do 3G do seu celular quando você recebeu uma mensagem falando que a internet já tá boa. Então a gente pagou 20 euros, é uma internet de 5 gigas, a gente anda pra cima e pra baixo com ele. Mas nos ônibus também tem No internet. ônibus tem Wi-Fi, na escola tem Wi-Fi, na casa tem Wi-Fi, restaurantes todos têm Wi-Fi. Então, assim, a gente quis por comodidade mesmo, porque às vezes a gente está num passeio, eu quero ver alguma coisa, ou abrir o Instagram, alguma coisa, falar com alguém no WhatsApp, olhar meus e-mails, e aí eu consigo fazer tudo isso. Mas, assim, daria para sobreviver sem a internet, sem o chip também. Mas também 20 euros, assim, não é nada que vai te matar, vai acabar com o seu intercâmbio. Que legal, gente. E vocês sabem que a Vodafone pega na Europa toda, né? Então, quando vocês forem para a Irlanda, até se instalar tudo, dá para vocês continuarem usando o chip lá de Malta. Sim, Sim, sim. sim, é que o nosso tá para acabar. Eu não sei se acaba amanhã ou se acaba no sábado. Eu não tenho Mas dá para certeza. continuar usando, né? Se vocês É, quiserem. A sim, sim. Vodafone não tem esse problema, não. Ela aceita, é uma ótima operadora Sim, que está em todos os países, né, aí da Europa. né? Não, não, é sensacional. A gente usou a internet entrava. Quando começou a travar aqui a nossa internet, eu tirei do Wi-Fi daqui da casa, botei no 3G e aí a nossa live foi. Aí Ai, que agora bom. que o Aí a pessoal minha voltou. aqui não tá funcionando. É, A minha que tá aí agora que, travando agora. agora que o pessoal voltou a dormir, eu voltei para dar casa, que acho que agora ninguém tá mais usando a internet, agora ele foi melhor. Mas assim, muitas vezes a internet do Vodafone é 1000 vezes melhor do que a da casa, muitas vezes. Às vezes quando eu quero ver É, algum vídeo que tá travando, eu tiro, ponho na 3G. Como é 5 gigas, em um mês é muita coisa. É basicamente um plano que a gente tinha no Brasil, que a gente tinha 10 gigas para dividir em 4, né? Tinha aquele plano família. Então, só que eu pago só 20 aí no Brasil eu pagava quase 200. é. E, Daniel, a Amanda tá perguntando aqui. Parece que só tem a Amanda, gente. Vamos mandar as perguntas. Ela, ela tá perguntando se vocês se sentem seguros aí, se vocês passaram alguma situação que ficaram com medo,
de assalto ou alguma coisa assim? Não. Não, assalto, eu acho que não existe. Não vou dizer que não existe em todo o país, você tem que ficar esperto, mas vocês vêm do Brasil, né? Então aqui o máximo que você vai fazer é começar a assaltar, só se você quiser, porque você pode dar curso aqui de assalto, porque não tem. Não tiveram, então, nenhuma situação que passaram que vocês Não. ficaram com Ó, medo? a gente estava até conversando isso com os professores, tal, para ver como é que era a questão da violência aqui, né? E eles falam assim, não, violência aqui praticamente não existe. O que acontece muito é quando você vai ali pro Peixe Vivo, o pessoal bebe muito e